Olá, ótimo dia a todos, né? Como a série de vídeos que nós estamos falando sobre transtornos ansiosos de modo geral, hoje vamos falar de algo que aflige uma grande quantidade da população, fobia social ou transtorno de ansiedade social. E aí nós vamos estar falando qual que é a diferença entre medo e fobia. É importante a gente diferenciar isso para começarmos a entender diretamente as fobias sociais. Vamos falar também, você é tímido? O que é tímido? O que é introvertido? O que é extrovertido? Algumas perguntas para você se perceber se tem características ou não de fobia social, se você pode ou não estar tendo fobia social. Como se treina? Como se trata a fobia social? É possível superar a fobia social? É possível viver bem mesmo tendo quadros de fobia social? Como isso impactua as pessoas? Como desenvolver isso? Né? E como ressignificar algumas situações? Então, esses são alguns dos pontos que nós vamos estar trabalhando hoje ao falarmos de fobia social. Então, todos sejam bem-vindos. Obrigado por confiar, né, e dedicar um pouco do seu tempo, o nosso estudo, às nossas informações. O objetivo desses vídeos é esclarecer um pouco mais as populações, tanto profissionais e não profissionais, e os temas tendem a cada vez mais ir de encontro a uma necessidade em geral, né, de explicar, informar, esclarecer. Por isso podem perguntar, deixem dúvidas, sugestões, para nós aperfeiçoarmos cada vez mais essa série de vídeos. Lembrando que os vídeos são transmitidos ao vivo nas terças e quinta-feira, 7h35 da manhã, horário de Mato Grosso, e 8h35 da manhã, horário de Brasília. E fica disponível no IGTV do Instagram e a partir dessa semana também no canal do YouTube, que a gente deixa aqui na descrição posteriormente. Então, mais uma vez, obrigado e vamos iniciar a falar de fobia social. Primeiramente, fobia e medo. Qual que é a diferença? Né? Então, o medo, ele faz parte de umas emoções básicas. O que são emoções básicas? As teorias das emoções, ela não tem um número preciso de emoções. Mas o que mais comum que as pessoas entendem dentro dos pesquisadores é que as emoções, elas são semelhantes à ideia das cores. Temos emoções básicas que elas vão se combinando, como cores primárias, secundárias e por aí vai. Então, as emoções básicas, como medo, alegria, surpresa, raiva, nojo, todas elas são emoções básicas, com respostas padrões, principalmente na microexpressão facial, que é do rosto, com uma função fisiológica muito específica. Né? Tristeza, todas elas fazem parte das emoções básicas. Outras emoções são combinações dessas emoções e derivações de outras. Né? Por isso elas vão se ampliando. O tédio não é uma emoção diretamente básica, mas tem muita ligação com a tristeza. Por isso muita gente confunde. Né? Mas voltando ao conceito de medo, ele é uma emoção básica. E como toda emoção básica, ela tem sua função e sua necessidade para o organismo, para o ser humano. Então, enquanto que o medo social, ele é uma reação proporcional, coerente e realista com a situação, a fobia, ela sai desse padrão. A fobia, ela tem um aspecto muito mais duradouro e incerto. Ele não é apenas um momento. Medo tem a ver com risco, mas sempre é proporcional. Então, apesar de serem confundidas, fobia e medo são muito diferentes. E precisamos entender isso. A fobia consiste em um transtorno mental ansioso. O que eu disse e repete em muitos momentos, ele faz parte do grupo dos transtornos de ansiedade, que são dezenas de outros transtornos, que pode, inclusive, chegar a ponto de incapacitar o sujeito. Sim, ele é incapacitante. Por que ele tem um grau de incapacitação do sujeito? Porque ele impede que ele exerça e viva de uma maneira adequada aos seus valores, aos seus objetivos. Enquanto o medo é uma resposta fisiológica proporcional. Né? As reações podem se assemelhar? Podem, mas nós temos aí uma diferença,
Enquanto o medo ele tem um causador direto, um risco, e ele é uma resposta fisiológica de curta duração, a fobia ela é longa. A pessoa começa a ter dificuldade de especificar em que momento começou e o que causou, né? E isso vai ampliando, né? Então a pessoa começa a ter muitos desconfortos ao longo da vida. E não é só com o evento em si, com a possibilidade ou não do evento acontecer. Então o que nós temos aí que é um grande entendimento? Perceber o quanto as coisas são naturais, são os medos, que ele deve ser entendido. Só que é muito comum que quando chega a fobia, nós fugimos da solução. E a gente vai falar um pouquinho disso mais para diante. Mas pense bem num aspecto que é muito comum quando a gente fala de fobia social. Ah, fulano é tímido. Então aqui a gente precisa destacar um ponto. Timidez não é característica de personalidade. Característica de personalidade é introvertido e extrovertido. Isso são características de personalidade. O que significa essas características? Um sujeito que é introvertido, ele tem preferência por estar mais recolhido, seja nos seus pensamentos ou em atividades mais individuais, sem problema nenhum. Porém, ele faz atividades sociais, ele está no meio social e isso não é desconfortável, apenas preferencialmente atividades mais individuais ou isoladas. É preferência. Ele não tem dificuldade nenhuma de socialização. O extrovertido é aquele que preferencialmente está mais ao redor das pessoas. Enquanto escolha, ele tem atividades que têm mais interações sociais, ele tem uma necessidade maior disso, porém, ele consegue estar sozinho. Ele sente bem sozinho, apenas prefere estar ao redor de mais pessoas. E isso é importante a gente distinguir, porque a timidez literalmente significa tenho medo. Então, enquanto as pessoas têm uma vaga impressão de que quem vem a desenvolver uma fobia social é um introvertido, que se confunde o tímido com o introvertido, não necessariamente. A grande quantidade de pessoas que têm fobia social, ela passa uma grande margem de porcentagem maior para quem é extrovertido. Por que isso vai acontecer? Lembrando que introvertido e extrovertido é preferência, não dificuldade. O introvertido, ele prefere uma biblioteca do que uma festa? Ótimo, beleza. Mas ele consegue se socializar, ele consegue ficar bem numa festa, aquilo ali não causa sofrimento para ele. O extrovertido, ele prefere estar ao redor de muitas pessoas? Prefere. Mas ele fica bem sozinho. Ele consegue fazer meditação, consegue ficar em casa. É diferente de uma pessoa que tem algumas dificuldades de estar sozinho, né? Vou pegar alguns exemplos comuns. A pessoa chega em casa e tem que ligar todos, TV, tudo quando é aparelho, para ouvir som de pessoas, porque não consegue ficar no silêncio. Isso já é uma dificuldade. O extrovertido tem que conseguir ficar sozinho e tranquilamente, porque faz parte do equilíbrio humano, né? Já a timidez ela tem a ver com medo de uma resposta, tem o medo de uma reação, tem o medo de uma crítica. Então, timidez tem a ver com ter medo. E aí uma dica para os pais e professores: evite chamar as pessoas de tímido. Tá? Evite. Não estou dizendo que isso traumatiza de forma alguma, mas às vezes é uma denominação desnecessária, que não é realista. A pessoa às vezes ela tem uma preferência por estar quieto. É diferente daquele que está fugindo da socialização. Aí sim é uma timidez. Se ele está fugindo de algo, aí pode ser uma timidez. Então, cuidado para não confundir isso, né? Então, se a pessoa tem algum medo, que está começando a se tornar desproporcional, vamos lidar com isso. Vamos ajudar a que ele desenvolva essa capacidade, tá? Então, a fobia social, né, ela é um medo ou uma ansiedade relacionada a determinadas situações, né, ligada a situações sociais ou de desempenho. Essas situações são com frequência evitadas ou suportadas com muita angústia. E aí nós podemos dizer como o ser humano vive sem a socialização. Há um conceito dentro da psicobiologia: o ser humano é um animal gregário.
ele vive em agrupamentos. Isso é uma realidade. Só que isso gera um outro ponto. Como lidar com essas questões sociais sem que isso cause tanto desconforto? O fóbico social tem dificuldade de interagir. Ele consegue disfarçar alguns durante muitos anos, mas há um grande custo para o seu organismo, para sua saúde mental. Então esse é um fato que devemos diferenciar, né? As fobias são um tipo de transtorno de ansiedade. Lembrando, como eu disse, é uma quantidade imensa de transtornos que existe, na qual certas situações ou objetos causam medo ou ansiedade à pessoa, que faz com que ele evite. E isso gera outros problemas. O medo e a ansiedade são desproporcionais à ameaça social. E existem muitos tipos de fobias específicas. Então, por que nós temos que entender isso? Eu disse agora há pouco que o medo faz parte de uma emoção básica. Então é natural que exista medo. Só que aí tem dois pontos. A frequência, ela tem que ser curta e ela tem que ser proporcional ao objeto do medo. Porque é uma questão de proteção. Zerar muitos medos causa um risco. Uma criança muito pequena, ela não tem um medo internalizado. Ela tem instintos e tem a emoção básica de medo. Mas medo em que objeto, em que situação, isso é construído ao longo das interações sociais. O medo é construído. Um pequeno grau de medo proporcional à situação, ela é protetora. As pessoas param no sinal, no sinal de trânsito, na placa de pare. É por um cuidado e um respeito. Isso é um medo internalizado, mas um medo pequeno, que chamamos de cuidado. Um medo num pequeno intensidade significa cuidado, proteção. E é extremamente saudável. O medo zerado é inconsequência. Então, o medo não é um inimigo, o medo não é um adversário que devemos combatê-lo. Temos que entender a sua dimensão e, dentro da sua dimensão, ser proporcional ao objeto causador. Isso é medo. A partir do momento que a gente entender que medo faz parte, e aí existe uma expressão popular que é verdadeira, coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentar o que é necessário, apesar do medo existir. Então, medo não é um inimigo, é um sinal de alerta. No caso, dos transtornos de ansiedade, aqui o medo ele é persistente, ele é muito maior do que a situação. E isso vai gerar algumas questões muito mais delicadas. A pessoa com fobia social se preocupa com o fato de que suas ações sejam consideradas inadequadas. Qual o problema de ser inadequado? Aí nós temos que voltar lá a um conceito de Darwin. A vergonha faz parte de um aspecto da nossa evolução. Sim, a vergonha faz parte. Por que a vergonha faz parte da característica humana? Desculpa. A vergonha, ela tem a ver proporcionalmente não ser excluída do próprio grupo. E isso é algo muito ruim. Se pegarmos um conceito evolutivo, um conceito básico da evolução, seria o seguinte: a pessoa vive num grupo, uma aldeia pequena, e aí o que pode acontecer? Se ele for excluído do grupo, a vida dele está em maior risco. Pensando num mundo primitivo, numa selva, se ele está num grupo de pessoas a qual ele pode contar, ele serve como protetores, naturalmente um protege o outro, ele pode dormir, pode descansar. Se ele está sozinho, ele tem que ter um acúmulo de tarefas, a qualidade de vida dele cai, é mais difícil dormir, pode ter predadores. Então, ao longo da nossa evolução, a vergonha existiu como um fator protetor. Volto muito a exemplificar a etologia, que é a ciência que estuda os costumes, propriamente dito, tanto adquiridos quanto os herdados, e ela mostra que isso foi
funcional ao longo de gerações e gerações. Tanto é com o comportamento herdado. Então a vergonha, ela é, antes de mais nada, algo protetivo. Mas aí o que acontece? Essa vergonha, ela tem um caminho maior e uma exigência maior do que deveria. Por quê? Porque enquanto há milhares de anos atrás você ser excluído do grupo era maior risco à sua sobrevivência, no nosso mundo social, embora se interprete como isso, hoje fala muito medo do cancelamento, como se um ser humano deixasse de existir, mesmo que seja retirado das redes sociais, e a gente vai falar em outro momento sobre a modernidade disso, né, em outros vídeos. O que acontece propriamente dito? Como se ele for excluído, ele não ser aceito, fosse um risco à existência e à vida dele. Pode ter até prejuízos, mas por si só não é o fim à vida dele. Então, algumas das fobias estão ligadas a isso, o desempenho, como falar, o que fazer, né? E aí a gente vai ver algumas das atividades que podem causar esse prejuízo, né? A mesma atividade desenvolvida em âmbito privado não provoca ansiedade. Então, significa que a pessoa consegue, no campo privado, exercer aquilo, mas quando chega no campo público, ela começa a colocar um peso maior. As situações mais comuns de fobia social, a gente vai citar algumas, tem a ver com alguns medos de desempenho. Falar em público. É tão comum, eu vou citar aqui exemplos na área escolar, mas isso se refere a todos, pessoas no trabalho em geral, a pessoa começa a ter dificuldade. Em sala de aula, inclusive de falar o próprio nome, com medo de errar, com medo de não falar adequado, e vai se recolhendo. Mas ela falaria normalmente, fazer uma leitura em voz alta, se apresentar, fazer seminários, né? Vou pegar um escolar que as pessoas têm muito medo, trabalho de conclusão de curso, apresentar a monografia ao final de um curso. São falas que ela tem muito cargo, né? Muito peso em relação à simbologia daquela ação a nível de cobrança social. Como se portar, como se relacionar, e as pessoas ficam em dúvidas. Esse é um fator importante. Então, ela conseguiria ler, apresentar o trabalho dela sem uma banca examinadora? Apresenta, mas quando está a banca, começa a tremer. Ela falaria o nome dela para uma ou duas pessoas mais próximas, mais íntimas, mas se apresentar numa sala de aula, um aluno novo, primeiro dia de aula, isso causa uma grande ansiedade. Justamente por esse aspecto instintivo da vergonha e aqui atribuindo ao peso social que ele entende como um ameaçador, um risco à existência dele. Pode não desempenhar adequadamente, mas aquilo ali, na maioria das vezes, tende a ser remediado, né? Então aí vem uma situação, esse perfil, essa ideia, essa expectativa que se tem, né? Outro ponto, apresentar-se perante o público, como fazer uma leitura em voz alta, falar em público, e aí muita gente acaba ficando quieta. Não é uma introversão, não é aquela pessoa que prefere ouvir do que falar. Isso não é desconfortável. E em outro aspecto, a própria apresentação. Independente que seja uma música, independente que seja uma palestra, independente que seja apenas um seminário, um trabalho de grupo. As pessoas se escondem, se encolhem, como se aquele grupo ao qual ele, na maioria das vezes, está habituado a conviver fosse a grande ameaça. E isso é desproporcional, né? Então isso tem a ver com esse processo de ter medo da exclusão, medo de ser retirado do grupo, e isso gerar risco. Mas na verdade, o risco existe, mas isso por si só não é uma ameaça. Então isso tem a ver com uma situação que pode gerar uma inabilidade, uma incapacidade e dificultar. Muitos profissionais, né, ao longo de sua carreira, evitam ações de público, inclusive na escolha, né? O pessoal que está entrando em faculdade vê, não, eu não vou escolher tal profissão que não precisa falar, que não precisa estar na frente dos outros, porque eu sou tímido. Podemos escolher nossas profissões por diversos fatores, mas não por um medo de não dar conta de desenvolver uma habilidade necessária. Nenhum médico tem obrigação de fazer a faculdade, entrando na faculdade sabendo fazer uma cirurgia.
Ele vai aprender isso ao longo da formação, ao longo da prática. Senão não faria sentido uma faculdade. Uma pessoa que tem uma profissão que necessita falar em público, seja um professor, um psicólogo, alguma profissão que tem palestrante, advogado, ele vai se desenvolver ao longo da sua formação. Mas muita gente tem receio disso. Como muitas pessoas têm medo do estágio no primeiro dia de aula, sendo que o estágio vai ser talvez 1 ano depois, 2 anos, 3 anos depois. Então, isso é um fato, né? Então, que esse medo de apresentar diversas formas é importante nós reavaliarmos, porque pode ser indícios de uma fobia social. Tá? Comer na companhia de outras pessoas, um ato tão comum que não tem como um ser humano sobreviver sem isso, se alimentar, que não tem nada de errado. Porém, muitas pessoas evitam ambientes públicos para se alimentar. Travam, têm desconforto fisiológicos em geral, com medo de como vou reagir, como que os outros vão ver eu me alimentando. E esse grande desconforto é ruim, porque ele tende a evitar. Tudo bem se você quer uma comodidade algum dia e pedir no delivery um lanche na sua casa, uma pizza. Porém, a nossa socialização é baseada em hábitos alimentares. Isso, né, desde, digamos, a origem da humanidade, muito da socialização é passado no ato de se alimentar. Festas, banquetes, churrascos, tudo faz parte da socialização. Porque é um momento de partilha, é um momento de confraternização, é um momento de interação. Existe maneiras diferentes para tipos de situações mais formais e menos formais? É lógico que existe. Mas não é algo não intangível. O que vai variar muito é o seu grupo social, sua cultura e como que esse hábito é estabelecido. Aquele hábito que é um pouco diferente, você precisa estudá-lo, aprender como lidar. É isso que acontece de modo geral. É um ambiente mais formal e mais informal. Mas é uma habilidade que nós fazemos. E normalmente não gera um conflito. Mas o medo de ser cobrado, o medo de como reagir. Conhecer novas pessoas. Aí vem outro risco. Por quê? Porque as pessoas se isolam. É muito comum jovens estarem 1 ano numa sala de aula com a mesma turma e falar que eu converso com 2 pessoas, sendo que na sala tem 20, 30 alunos. Você não precisa ser amigo íntimo de todos. Mas esse recolhimento, às vezes é ruim, tem a ver com esse receio. São pessoas que estão no mesmo local durante muito tempo, mas a pessoa passa despercebido, ou tenta passar despercebido, selecionando 1 ou 2. E é uma cobrança, às vezes, no conceito inadequado de amizade, que se eu não sou seu amigo, eu não posso ser amigo de fulano. Então a pessoa acaba retraindo cada vez mais. E tem dificuldade em iniciar novos contatos, novas pessoas. Outros têm dificuldade em manter a amizade. E outros a colocar limites, em alguns momentos até terminar certas relações de amizade e coleguismo. Mas aqui nós estamos focando principalmente em iniciar, conhecer novas pessoas. Porque faz parte da interação social. Você vai conhecer novas pessoas. Quer dizer que todas as pessoas que você conhece têm de ser duradouro? Depende do que você construiu, depende da quantidade. Mas todos os dias nós temos novas interações, como possibilidade. Então, entender isso. Mas aí as pessoas têm dificuldade, elas se tornam cada vez mais restritos. E é incoerente isso, que mesmo no mundo hoje, com tantos facilitadores de rede social, as pessoas continuam tendo muita dificuldade em manter, em conversar, principalmente presencialmente. A gente vai falar um pouco mais adiante sobre como treinar isso. Ter uma conversa. Existe uma questão aí dentro da linguagem corporal que é relevante. Dentro do ambiente físico, a distância que nós temos entre as pessoas interfere no tipo de assunto. Assunto público, assunto social, assunto mais restrito e assunto íntimo, particular e íntimo. O que isso tem a ver? Quanto mais próximo, mais forçadamente a gente entra em assuntos mais profundos, mais íntimos, mais pessoais.
Isso é um exercício bem simples. Quando a gente faz treinamentos, né, e de linguagem corporal, treinamento de habilidade social, a gente coloca muito isso. A distância social, ele tem a ver com o tipo de assunto. Então, as pessoas se sentem muito invadidas quando são muito próximos, porque exige um tipo de assunto mais pessoal e às vezes mais íntimo, né? E isso é um fator que devemos entender. A nossa linguagem corporal diz muito sobre nós, mas as pessoas têm dificuldade do próprio assunto. O que falar? Quer dizer que todo assunto ele é precedente no sentido de uma urgência, uma importância? Não. Às vezes algumas interações sociais são o que a gente chama de conversas cotidianas, sutis, que independente da resposta, você não precisa ter um conhecimento sobre aquilo. Conversas cotidianas, que a função dela é apenas interação, aquecimento, cordialidade, civilidade. E muitas pessoas começam a ter essa dificuldade em ter uma conversa, né? Tem uma série antiga, né, do Big Bang, né? Big Bang é a teoria, que tem o Raj, que é um personagem que tem uma fobia bem específica. Ele tem mutismo seletivo. O que quer dizer? E ele tem dificuldade em falar com mulheres que ele tem alguma interação, algum desejo, alguma coisa do gênero. Então ele conversa com os amigos, interage com os amigos, mas ele fica totalmente mudo numa situação de corte, uma situação onde tem alguma mulher envolvida que ele possa ter algum interesse. Embora é uma série cômica, mas isso é um dos fatos que tem a ver com o que nós falamos aqui de grande grupo de transtorno de ansiedade. A pessoa é muito desenvolta numa conversa, no sentido mais cotidiano, em geral. Mas quando entra num assunto específico, num assunto mais técnico, num conteúdo, ou ele percebe que está sendo avaliado, pronto, ele começa a travar sobre aquilo. Não é um motivo seletivo, mas é algo muito específico. Então, que tipo de conversa você tem mais domínio? Com que tipo de pessoas? E amplia esse processo. Assinar um documento diante de testemunhas. Olha que delicado. Tem pessoas que sofrem com isso. Já tem pessoas que têm muita dificuldade em assinar mesmo. O medo do julgamento em relação à letra, à postura. Tanto é que a vida estava muito prejudicada. Não só por não conseguir fazer uma CNH, que o documento é assinado em público, as provas, né, empréstimos de acordo com o trabalho, momento de vida, ir ao banco, assinar um cheque, né, qualquer documento com uma visão pública. Ele não poderia assinar de maneira escondida, porque não se é permitido, né, alguns tipos de documentos. Então ele tem que fazer de maneira pública, não é que ele não sabe fazer. É o que eu disse agora há pouco, a pessoa consegue fazer isso no ambiente privado, no ambiente restrito de contato visual, mas ela trava no ambiente público. Provas. Quantas pessoas fazem o simulado tranquilo, numa sala, sozinho, na hora de ver outras pessoas, que é a prova propriamente dita, o conteúdo é muito semelhante, mas ela começa a travar. Ela começa a ter dificuldade do desempenho. Como as pessoas reagem, como as pessoas chegaram no ambiente. Isso interfere, né? Usar o banheiro público é uma outra dificuldade. Tem pessoas que sofrem com isso, né? Às vezes as pessoas trabalham com pessoas com essa dificuldade, não percebem. Para ela é constrangedor usar o banheiro público, como se aquilo não fizesse parte da fisiologia normal, né? Nós não falamos sobre a nossa fisiologia, sobre as excreções, não é uma questão de uma conversa cotidiana, mas ela é extremamente envergonhada. Isso causa problemas fisiológicos imensos, tanto na área urinária quanto na área intestinal. Então, esse também entra alguma dificuldade. E aí, um grande grupo maior, né, que a gente fala de fobia social, ela entra por essas características de dificuldade em lidar com situações de ansiedades sociais de modo geral, né? Eu peguei aqui algumas perguntas só para a gente avaliar o quanto as pessoas podem ou não ter uma fobia social. Eu vou fazer as perguntas e apenas tente descrever como sim ou não propriamente dito, tá?
Vou ler aqui alguns itens. Tá? É um teste de caráter exploratório de orientação, pelo que não substitui um diagnóstico, né, feito por um profissional da área de saúde mental, mas serve como indício. 1. Tem um medo intenso de que fará ou dirá algo que irá constrangê-lo na frente de outras pessoas? Sim ou não? Né? Tem medo intenso de que fará ou dirá algo que irá constrangê-lo diante de outras pessoas? E a pessoa simplesmente coloca sim ou não. Tem medo constante de cometer algum erro em frente a outras pessoas? E não só constranger, agora que é um erro, seja em qualquer ação, né? Sente constantemente que está a ser observado e julgado por outras pessoas? E como você sente no cotidiano? As pessoas estão te observando, estão julgando? 4. O seu medo de constrangimento ou humilhação impede de fazer coisas que realmente quer fazer? Existe o medo? Se esse medo de ser humilhado, constrangido, te impede de alguma coisa, seja a coisa mais simples que for, eu queria conversar com alguém, mas não vou conversar, né? Sim ou não? 5. O seu medo de constrangimento impede de falar com as pessoas? Eu preciso de uma informação, eu não vou perguntar, ou eu acho que eu conheço aquela pessoa, mas se eu não conheço, né? Vou conversar ou não com ela? Né? Então, as interações básicas, pedir uma informação, que às vezes é necessário. Né? Estou com uma dúvida numa sala de aula, posso ou não perguntar para o professor, para o colega? 6. Sofre por antecipação quando sabe que tem que ir a um evento social? Como você fica nas vésperas? Aqui não estamos falando de expectativa, estamos falando de sofrimento. Uma festa, um evento, uma apresentação que tem a ver com essas interações sociais. Você sofre antecipadamente? Sim ou não? Tem medo de conhecer novas pessoas ou de estar em situações de que não conhece bem? Mas eu vou num lugar, mas não conheço ninguém. Então não sei se eu vou, preciso de alguém do meu lado para ir junto, né? Então, como que eu lido com isso? Antes ou durante uma situação social temida, experiencia sintomas físicos como náusea, tremores, rubores ou transpiração? Então, uma situação que você já sabe que tem medo. Tem algumas alterações físicas, desconfortos na área digestiva, rubores que ia ficar um pouco mais vermelhos, algum tremor, né? A transpiração aumenta. Então, como que você é antes de uma situação que você já tem um grau de medo? 9. Evita suas situações sociais que lhe causam ansiedade. Você já está evitando situações que causam ansiedade? Sim ou não? Né? Avalie. 10. Às vezes bebe para tomar as situações sociais temidas mais fáceis de lidar? Então vou ingerir bebida alcoólica para lidar com uma situação que eu tenho vergonha. Faz isso? Né? Sim ou não? 11. A sua ansiedade relativamente a certas situações sociais já interferiu com sua rotina normal? Então a ansiedade interferiu na sua rotina normal, do que você iria fazer, do que você iria até não fazer no sentido de descansar? Então a ansiedade fez isso? Um domingo à tarde, à noite, tenho compromisso na segunda, então não vou curtir o domingo porque estou preocupado com outro, né, com outro compromisso ou com outra data. Sim ou não? 12. A sua ansiedade relativamente a certas situações sociais já interferiu com o seu trabalho e escola? E aqui nós estamos falando especificamente ao desempenho e as suas interações dentro do campo de trabalho ou escolar, sim ou não? Né? Do quanto isso pode ter interferido. 13. A sua ansiedade em relação a determinadas situações sociais já o impediu de ter amizades, outros relacionamentos ou qualquer tipo de vida social? É um pouco longa, eu vou repetir. 13. A sua ansiedade em relação a determinadas situações sociais já o impediu de ter amizades, outros relacionamentos ou qualquer tipo de vida social? Sim ou não? E 14.
já teve um ataque de pânico antes ou durante uma situação social temida como resultado da ansiedade de situação, né? Se avalie. Teve algum ataque de pânico aqui, né? Então o que acontece? Nesse caso, você tem que avaliar quantas respostas você teve, tá? Qual que é a grande questão aí? Todas as questões são interferências. Ah, mas qual que é o grau seguro? Eu perguntei 14 itens e você respondeu 7 como sim e 7 como negativo. Ah, tá bom. Não, não tá bom não. Ao observar isso, praticamente todas as perguntas desses questionários, elas indicam uma dificuldade, algum sofrimento, alguma angústia. O ideal seria que a gente tivesse não praticamente todas. É óbvio que quanto menos não no questionário desse a gente coloca, significa que a gente está conseguindo lidar com isso. E aí vem uma situação que é bem facilitadora. Quando você descreve uma situação, quanto mais específica a sua descrição, mais fácil desenvolver estratégias para aquilo e melhor as suas mudanças. Então esse é um ponto crucial aqui. Então observe, né, quantas perguntas você tem dificuldade, quais são suas dificuldades apresentadas, né? Esse é um ponto fundamental para se identificar e lidar com essas situações, tá? Quando a gente fala dos sintomas, e isso faz parte do diagnóstico de fobia social, nós costumamos agrupá-los. Sintomas comportamentais de fobia social, sintomas físicos de fobia social. Né? Eu vou ler um pouco o físico e depois a gente volta aos comportamentais, que se assemelha com o que nós resumimos ali, mas ele tem outros um pouco diferentes que permite a gente direcionar. Sintomas físicos de fobia social: respiração ofegante, batimento cardíaco acelerado, enrubescimento da face, náuseas ou enjoo, confusão mental, dor de barriga, tensão muscular, tontura ou desorientação. Então, por que isso são informações para se tomar cuidado? Porque é o corpo em alerta. Aquele medo num grau proporcional elevado e causa alterações fisiológicas. Toda emoção tem seu aspecto fisiológico, isso é um fato. Então, às vezes, o corpo é nosso principal termômetro para avaliar como estamos lidando, né? Sintomas comportamentais da fobia social mais comuns, né? Quando a gente fala medo de interagir a desconhecidos, pessoas com medos específicos a autoridades, ela conversa bem com pessoas, digamos, do mesmo grau hierárquico. Um grau superior ela começa a ter mais desgaste. Medo de demonstrar nervosismo ou ansiedade. Ah, eu estou tremendo. Não, você não está tremendo, você está internamente sentindo isso. Mas visualmente para o outro não. Então esse medo de aparentar. E isso é muito delicado, porque a pessoa começa a comparar o que está sentindo com o que está vendo no outro. A pessoa pode estar parada e estar um pouco nervosa, ansiosa, agitada com a situação. Mas não quer dizer que está tendo uma agitação motora. Então, ao mesmo tempo que isso é importante para reavaliarmos, é importante para nós entendermos que os outros têm acesso ao que nós demonstramos, não necessariamente o que a gente está sentindo. Medo de demonstrar, né, o tremor, mudança de voz, que são formas da linguagem corporal, sim. Receio em passar por constrangimento, que a gente falou. Ansiedade extrema, que antecede ao evento. Receio em ser colocado em evidência em alguma situação. E aí muita gente foge do destaque. Foge de se aparecer. E isso é muito delicado porque, de acordo com a vivência social, ele vai estar em destaque. Uma liderança situacional, o trabalho, né? Então as pessoas evitam. É comum em ambientes escolares, não, eu escrevo tudo, faço tudo e você apresenta. Isso é evitar, está em evidência. E não tem como o tempo todo fugir disso. É uma necessidade, né? Ficar apreensivo em posicionar-se em discordância com alguma pessoa. Não há mal nenhum em discordar desde que tenha esse respeito. A opinião
não é algo que precisa ser mudada. Os pontos de vista precisam ser colocados, são coisas diferentes. Direito a opinar, direito ao contraditório. Isso é uma pesquisa científica, isso é uma interação social. Os atos que fazem essa interação de maneira eficaz são relevantes. Situações, pavor de ser avaliado. Como se nós não fôssemos avaliados a todo momento. Prova, exame. Essas palavras colocam muito peso. Eu não estou dizendo que as palavras são erradas. É o que significa. É o peso social que se coloca sobre isso que às vezes faz com que um ato normal, que uma prova nada mais é aquilo que você faz sem auxílio de um terceiro, no caso normalmente o professor, e você faz de uma maneira independente. Isso é um fato. Né? Então, esse não é um problema em si. Desconforto em ter contato visual durante uma conversa. Né? O contato visual é fundamental para nossas interações de qualidade. Então, é importante nós entendermos que isso faz parte do processo. Então, quando a gente fala de contato visual, é a melhor maneira. Eu, às vezes, estou lendo material, né, do roteiro que eu fiz, mas as pessoas querem que eu faça um contato visual à frente da câmera. Percebe como é diferente? Em algum momento a gente tira esse contato visual? Sim, mas dentro do máximo possível, aproximar-se desse contato, principalmente que nós estamos falando de interações de pessoas. As pessoas têm dificuldade, como se ao olhar para o outro fosse obrigado a fazer um grau de interação. Então, como tratar isso? Né? Então, temos terapias que trabalham com exposição. Por quê? Evitar um objeto fóbico tende a piorar seu quadro. Essa é uma questão. A gente já deu suporte psicológico a pessoas que ficaram 2 anos sem conseguir entrar no supermercado, com medo das situações onde essa interação ia acontecer. Um caixa eletrônico, pessoas têm dificuldade em usar um equipamento eletrônico na frente dos outros. Então ela vai se privando daquilo que necessita. A pessoa tem dificuldade de ir no supermercado, ela tinha que pedir para que o outro fizesse. Né? Então perceba que essas interações elas são fundamentais. Então treinar essas habilidades é importante. Então a exposição significa uma exposição segura. As pessoas evitam de várias maneiras o que a gente chama de fuga e esquiva. Qual que é a diferença de fuga e esquiva? O que é fuga? Você sai do ambiente que você considera ameaçador durante essa exposição. Você entrou no supermercado, sentiu mal, saiu dele. Isso é fuga. Ela está fugindo do que ela entende como ameaçador. Esquiva. Ela nem vai para aquele local. Antes de chegar naquele local, ela já cria uma desculpa, um argumento. Então, pessoas com dificuldade de interações sociais, como festa. Fuga, ele chegar lá, se sentir desconfortável e sair. Esquiva, ela inventa uma desculpa, uma mentira, para nem chegar perto daquele ambiente. Então, um histórico de fuga e esquiva tende a, primeiro, diminuir a habilidade social do sujeito com aquela interação, que é fundamental para ele, como também faz com que ele diminua sua habilidade social, que é algo fundamental, né, para a gente desenvolver, e aí ele conseguir diminuir o desconforto que ele tem. A prática, a exposição é fundamental para isso. Né? Por isso a gente, parece algo repetitivo, mas é porque é necessário, muitas das técnicas ligadas a esse relaxamento, que é um controle totalmente fisiológico, fundamental para o sujeito lidar com as situações. Identificar padrões de pensamentos e comportamentos que podem desencadear a ansiedade e o pânico. Lembrando que essa ansiedade social ela não acontece no momento, apenas que ela tem interação. Ela acontece simplesmente ele pensar naquilo. Ele tem o que chamamos de uma ansiedade antecipatória. Então, quais são os padrões que fazem com que ele sofra? Né? Ajustar esses padrões de pensamento, modificar e ressignificar, porque muitas questões têm a ver com o passado do sujeito. Então, é fundamental que tenhamos
justamente situações para desenvolver novas habilidades, né? Então trabalhar isso é importante para nós. Tem um material que é muito simples, né? Pelo tempo não vamos detalhar todo ele, mas é fácil acesso na internet. Vicente E. Cabal é um psicólogo espanhol que tem muitos livros fantásticos, de modificação de comportamento, de avaliação, e tem especificamente sobre habilidade social ou treinamento de habilidade social. E ele descreve que nós temos alguns itens, né? 26 direitos humanos básicos. O que são os direitos? Direito não é algo que vem pronto sem a nossa luta, mas direito é algo que existe. Nós devemos pensar sobre ele. E muita gente sofre porque não aceita que tem esse direito e não consegue reivindicá-lo, né? E eu vou citar alguns aqui só para a gente refletir. O direito de ser tratado com respeito e dignidade é um direito. Pode ser conquistado de uma maneira muito cordial, de uma maneira apenas colocando alguns limites, mas às vezes a gente acha que não existe esse direito. O direito de negar pedidos sem sentir culpado para isso. É aquele popular não sei dizer não. Por quê? Isso com certeza te prejudica. Porque o não é necessário em algumas situações. Você não é obrigado a fazer tudo que o outro pede. Você tem o direito de avaliar se você deve, quer, necessita fazer aquela ação. Então isso é importante. E falar não. Ah, mas se eu falar não, a pessoa não vai gostar de mim. Como não? O que isso implica? Então eu sou um subalterno? Né? E aí vem os conceitos de amizade, relacionamento, onde o outro não pode ouvir um não. Faz parte da interação humana saudável receber não. Porque nós não estamos falando não por maldade, estamos falando não porque é uma necessidade individual. Pessoas que são sobrecarregadas no trabalho, porque não fala não. E o outro que coloca limite e consegue ter um equilíbrio nisso. Às vezes a pessoa fala, não sabe falar não, ela faz o trabalho de todo mundo e o dela fica para trás. Ela ajuda todo mundo a se desenvolver, mas ela não se desenvolve. Ela ajuda todo mundo a ficar tranquilo, mas ela não fica. Isso nós estamos falando de ambientes familiares, ambientes profissionais, escolares, o que for. O não significa um limite a ser colocado. O direito de experimentar e expressar seus próprios sentimentos. Expressar não significa que o outro entenda de imediato, né? Esse é um ponto fundamental. Mas o direito de expressar quando é necessário, quando é conveniente para aquela situação. O direito de pensar antes de agir. Às vezes a pessoa tem um tempo para tomar uma decisão e precisa daquele tempo, está tudo bem. Mas ela acha que não tem que responder de imediato. Né? E o tempo tem que ser proporcional ao que está sendo feito. Grandes decisões exigem mais tempo de reflexão, coisas que impactam a vida a longo prazo. Pequenas questões podem ser respondidas de maneira mais breve. O direito de mudar de opinião. Nós podemos mudar de opinião. Opinião são pontos de vista, e os pontos de vista, no sentido mais físico, tem a ver com da onde nós estamos olhando aquele ponto. O direito de pedir o que quiser, entendendo que a outra pessoa tem o direito de dizer não, que é um complemento àquele anterior. Você tem direito de pedir algo para alguém? Tem, é um direito seu. Mas o outro é obrigado a dizer sim? Não, não é obrigado a dizer sim. O direito do outro dizer não tem que ser respeitado. Senão não faz sentido. Só vem a mim, o direito é todo para que eu tenha, eu não tenho que ter o dever de entender que o outro falou não. Ah, me faça um favor, não. Ah, mas é grosseira essa pessoa. Não, ela pode, como direito, escolher falar um não. Por N fatores. E às vezes não precisa justificar. Senão a gente fica inventando desculpas e às vezes são mentirosas. E isso, no sentido do trato social, parece que é uma falta de educação você falar não para alguém. Se não justificar, e às vezes é uma justificativa de uma desculpa, uma mentira. Ele pode escolher ir para tal lugar e não ir para outro. E não tem nada de errado nisso. Então,
Cuidado com essa ideia que não se pode falar não. Tá? Vou ler mais alguns aleatórios aqui. O direito de sentir-se bem consigo mesmo. Mas que estranho, né? Tem uma frase que fala, né? A felicidade incomoda, então vamos incomodar. Às vezes a pessoa está bem e o outro se sente incomodado. Você tem que não demonstrar sua felicidade, não está demonstrando que você está bem, porque os outros vão reclamar. Ah, mas como que você está bem no seu relacionamento, sendo que todo mundo passa por isso? Como você está bem com o seu trabalho, sendo que as pessoas queixam? Como você está bem se o mundo está em guerra? Não é que você está desconectado, mas naquele momento de vida, naquela situação que você está vivenciando, você está bem. Você não tem que estar sofrendo todo momento pelas mazelas do mundo. Você vê o sofrimento humano, você se compadece com ele, mas você não internaliza isso para você. Isso tem a ver com a saúde mental, né? O direito de ter direitos e defendê-los, que a gente falou, né? O direito de estar só quando quiser. Sim, é possível, é uma necessidade, é possível estar só, é possível ter um momento de reflexão, de introspecção, sim, né? Então aqui tem, né? São 26, eu li apenas alguns deles, né? Mas são importantes a gente entender isso, né? Então, quando o direito de pedir, não exigir aos demais que corresponda às suas necessidades. Pedir não é exigir. Né? Aí a gente tem que avaliar o grau de autoridade que está se pedindo, tem que ser coerente. Mas entender esses direitos, que você tem dificuldade ou não, tem a ver com aquilo que a gente falou antes. A fobia social, ela não surge apenas de uma situação traumática. Isso acontece num sentido mais raro, mas normalmente ela surge de pequenas situações recorrentes que esse medo se intensifica e a pessoa tende a fugir da solução, né? Então são pontos fundamentais. Uma das alternativas, né, a gente fala em alguns vídeos, é 3 letras, em alguns casos, treinamento de habilidade social. A habilidade social ela é treinável. A pessoa não nasce com uma habilidade social. Ela treina, porque precisa da interação, precisa do contato com o outro. Então isso é treinável. Quanto mais treinado a pessoa é, melhor ela consegue lidar. Ah, mas isso é artificial? Não, como qualquer coisa é treino. Tem pessoas que são bons ouvintes porque costumam ouvir. Tem pessoas que são ótimos para falar em público porque treinaram. Seja de uma maneira mais metodológica, mais técnica, ou seja pela exposição. Então, o treinamento da habilidade social, ela se beneficia a qualquer pessoa. Ela pode ter comorbidade, se beneficia, pode não ter nenhuma patologia, se beneficia, ela pode ter uma fobia específica, no caso aqui a gente está falando da social, e se beneficiar. São treinamentos aonde ele perceba e consiga interagir de maneiras positivas. Então, é natural isso. As pessoas, e aí só um alerta, nesse momento, esses 2 anos de pandemia fizeram que muitas pessoas se isolassem. Isso é um fato. Não vou entrar aqui em mérito disso, mas isso é um fato. E muitas pessoas ficaram desabilitadas em algumas interações, porque perderam o hábito de interagir. Isso é um fato. E muita gente está com dificuldade de algumas interações por falta de prática. Isso gera ansiedade. Então, as interações sociais, elas fazem parte do nosso dia a dia. Mesmo nesse momento que estamos fazendo uma interação online e não presencial, mas é uma interação, é uma exposição. Como toda exposição existe risco, mas não uma ameaça. Risco é aquilo que você tem um grau de controle. Ameaça, em alguns aspectos, é aquilo que você não sabe de onde vem e o que fazer. Então, toda interação social temos que entender que, por si só, não é uma ameaça, existem riscos. E risco significa que é possível diminuir o grau desses riscos, por N fatores e diversas formas. Então, fobia social ou transtorno de ansiedade social são medos desproporcionais, frequentes, em situações que têm a ver com interações sociais, das mais simples às mais complexas. É igual a todo mundo? Não. Cada um vai destacar alguns desses pontos de interações sociais. Mas esse medo, dessa vergonha, ele tem que ser entendido quanto antes.
né? Então nós temos que avaliar isso de uma maneira proporcional e coerente, né? Afinal de contas, a porcentagem de pessoas que vivencia isso é muito grande, né? Então não podemos negligenciar esses aspectos, tá? Tanto aspectos fisiológicos, comportamentais, cognitivos, porque eles interferem. O que ele interfere cognitivamente? Ele vai ter uma redução da autoestima, vai ter uma baixa autoestima, a vergonha constante, abatimentos e tristezas, percepções, sensações elevadas de depressão, ansiedade. Então são alterações importantes que devemos entender para que isso não venha a acontecer com as pessoas, né? Então quando a gente pensa de modo geral, o índice de ansiedade é elevado. A população tem sido acometida cada vez mais com as fobias sociais. Então nós podemos fazer um caminho inverso de lidar com isso. É possível lidar, é possível tratar, é possível se livrar das fobias sociais? Sim. Lembrando que fobia não é medo. Medo é proporcional a uma circunstância. É uma reação adequada. Fobia é desproporcional. É possível se livrar da fobia social? Sim. É possível viver em paz? Sim. Eu sei que as pessoas têm dificuldade a gente falar isso, mas como é possível curar? Estou sofrendo há muitos anos. Eu não estou dizendo que o caminho é o mesmo para todo mundo, que é rápido, devagar. Vai depender do envolvimento da pessoa e do quanto está debilitado e o quanto está disposto a superar. Mas que é possível, é. Senão não faria sentido todas as orientações, todo o trabalho para isso. Não é apenas minimizar o sofrimento, mas superar o sofrimento. Então, fobia social tem tratamento? Tem cura? Tem. Ela possibilita quem tem fobia social, né, nós temos aí 11, 12% em média da população, né, em algum momento da vida teve fobia social? Teve. E superou? A grande maioria se supera. É possível superar sem um acompanhamento profissional? Em alguns casos, sim. Mas diminuir o tempo de sofrimento e superar de maneira mais adequada, com menos desgastes, é uma maneira mais adequada e mais sábia agir. Então, entenda, é possível enfrentar os medos e é possível lidar com a fobia social e viver bem socialmente. Isso é um fato. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Obrigado pela confiança e pela companhia até aqui. Bom dia.